Então hoje vamos falar de um assunto muito legal, Mercado Livre. Tem muito parceiro aí preso no trânsito. Obrigado aí pela paciência de vocês. Sei que vocês ficaram aí tentando pegar o Uber, preso no trânsito. São Paulo é assim, né? Eu também não moro aqui, é difícil a gente se acostumar a sair tão cedo, né? Mas à medida que o pessoal vai vindo, a gente vai respeitar quem já está aqui também e vai começar. Pessoal, eu vou chamar o Augusto, ele é o diretor comercial da Leveros, do Grupo Leveros. Vai falar um pouquinho aí sobre a nossa empresa, sobre a Leveros 3.0, que é uma novidade que a gente está trazendo para os nossos parceiros. E aí depois ele vai passar a palavra aí para o Eduardo, que vai chamar os convidados de hoje. Valeu, pessoal. Bom dia, bom dia. Ih, tá devagar, hein? Bom dia. Será que tem comercial aqui, sim ou não? Bom dia. Ah, tem, né? Bom dia. Então, o passador está aqui comigo ou não? A gente vai abrir com um vídeo para vocês. Só esperar o pessoal chegar aqui. Vamos chegando, vamos chegando. Todas as companhias que eu passei, o pessoal sempre me batizou como Augusto. Uma alegria estar aqui. Eu estou à frente de todas as operações comerciais, né, e também o marketing da companhia. E é muito bom estar se aproximando desse mercado de energia solar. Para mim, estar aqui com vocês também é uma aula, porque eu aprendo muito com todos vocês que já estão nessa batalha há muito mais tempo do que eu, né? Venho de uma trajetória bacana aí dentro do mercado financeiro, várias passagens, e me apaixonei pelo projeto da Leveros, e é muito legal estar contando essa história que eu tive a oportunidade de, já nesses primeiros meses de jornada, construir um pouco dessa história, desse movimento 3.0. Né, para quem não conhece, acho que é legal, tem muita gente aqui de relacionamento longínquo, de mais de 15, 20 anos de relacionamento com a família, desde a época de Multiar, mas acho que é legal a gente comentar também um pouco da nossa história em grandes números. Né? Quando a gente fala da Leveros, hoje a gente está falando de 45 anos de sobrevivência no mercado. Tem empreendedor aqui, sim ou não? Levante a mão, os nossos empresários aqui, por favor. A gente sabe o quanto é difícil, não é verdade? Da manutenção a uma companhia, e sobretudo uma companhia com essa história que eu vou contar. A gente tem mais de 300 colaboradores, e isso nos coloca num ambiente de muita eficiência, tá? Eu não sei quem leu o Valor Econômico ontem, já a gente vai divulgar isso nas nossas redes sociais, mas é com muito orgulho, eu queria que você desse uma grande salva de palmas, porque a Leveros ela foi eleita entre as 1000 maiores empresas do Brasil. Nós saímos na relação do Valor Econômico ontem, então eu queria dar essa notícia aqui fresca e em primeira mão. Gente, é um motivo de muito orgulho, de maneira orgânica, R$0 investido, viu? A gente sabe que as mídias, muitas vezes, elas demandam de valor investido, R$0 investido. Nós saímos lá na raça, com os nossos resultados, com os nossos números que estão lá públicos e divulgados. Então, a gente está em mais de 6.000 parceiros por todo o Brasil, realmente é uma máquina de parceria. E por que isso acontece? Porque a gente estabelece desde o começo uma cultura de ganha-ganha. Para nós, não é importante só a gente ganhar, para nós é importante o nosso parceiro ganhar, o nosso parceiro ser feliz, e mais do que isso, gerar valor para vocês na ponta. A gente tem mais de 40.000 volumes expedidos, 3 lojas físicas, 5 unidades comerciais, 3 call centers e 3 centros de distribuição, e há um planejamento aqui a todo vapor. Para 2024 a gente já tem estudado diversas possibilidades de expansão, sobretudo na nossa presença física também. A gente pretende voltar um pouco mais a colocar a nossa marca de maneira física. Essa história ela é muito bonita e eu acho que vale a pena contar. Talvez muitos de vocês já tiveram contato com ela, mas vale dizer que nós nascemos em 1978. A Gelosson era uma empresa voltada para serviço, assistência técnica, né? Ainda de Brastemp na época, e com muita luta, em 2005, entra no ar-condicionado com a aquisição de Multiar. Depois disso, em 2007, a gente foi pioneiro na venda de ar-condicionado pelo e-commerce. Fomos uma das primeiras empresas a ter e-commerce no Brasil, dentro desse segmento. Depois a gente vem para o nosso novo centro de distribuição, criando uma estratégia de eficiência e de redução de impostos. 2013, a gente entra no marketplace dentro do Extra, a gente começa a vender também nas plataformas, a gente é uma das primeiras empresas que começa a trazer inteligência na conciliação entre o mundo on e o mundo off. A gente tem a nossa plataforma, que a maior parte de vocês conhece, que é o Leveros Integra, que nós lançamos ele desde 2015. É uma plataforma que trouxe transparência total entre a nossa relação,
Hoje todos os nossos parceiros conseguem consultar os valores, conseguem consumir, conseguem comprar, e tudo isso traz velocidade, automatização. A gente foi investida, a gente é uma empresa que teve investimento da 2B Capital, que é um fundo de private equity do Bradesco. Então a gente tem muito orgulho dentro desse segmento de ser uma empresa também aportada, e além disso, vale dizer, não está nesse material, mas já fazem anos, né, que nós somos auditados. Somos uma empresa auditada pelas Big Four, que a gente chama. Então todos os nossos processos estão dentro de governanças e de padrões de fato internacionais, o que faz com que a gente seja divulgado, por exemplo, numa relação como essa que saiu dentro do Valor Econômico. Como a gente tem transparência total, e todo mundo, os nossos dados são públicos, e a gente consegue ter visibilidade de como é que a gente conduz os nossos negócios. A gente teve o nosso primeiro prêmio do Reclame Aqui em 2017. Esse ano, inclusive, estamos indicados de novo. Por favor, votem lá, entrem lá. 2018, a gente foi eleito o melhor seller dentro da B2W, que é um grande marketplace também. 2019, nós lançamos essa loja conceito que vocês estão aqui hoje. Convido a visitarem, a andarem pelos espaços. Realmente essa é a nossa vitrine, é uma experiência completa para o nosso cliente. A gente entra no mercado de solar, então, nesse mesmo ano, fazendo a aquisição da SolarSol, né, e transitando para a nossa marca Leveros Solar, e é com grande alegria que hoje a gente está aqui evoluindo esse projeto, e a gente aposta tanto nele que estamos presentes de novo aqui na Intersolar e com esse grandioso evento que é o Conecta. Em 2000, a nossa franquia Salvador, depois a nossa franquia Itapema, e por último agora em 23 a nossa franquia Fortaleza, né? E o nosso mais último projeto, que foi o investimento na WebArt, que é uma empresa de tecnologia, são referência dentro de plataformas de e-commerce, e a gente também, como somos uma empresa que queremos nos posicionar como uma empresa de tecnologia, eu vou falar disso já já, por isso fez muito sentido. As franquias também são modelos de presença física que a gente tem testado, que a gente tem avaliado, que sem sombra de dúvida vão expandir, né? Vão ter aí o seu crescimento exponencial também nos próximos anos. E a gente evoluiu com um propósito muito claro, né? O nosso propósito sempre foi colocar os nossos parceiros em primeiro lugar. Eu já vivi em outras companhias várias experiências de relação B2B, que a gente chama, né? Que a gente chama empresa. Mas ao longo do meu processo de vinda para a Leveros, eu pude me apaixonar por esse processo, por essa causa, porque de fato a Leveros é uma empresa que leva a sério a relação com o parceiro. Vocês são o nosso principal ativo. Eu posso dizer isso hoje, liderando essa equipe comercial, essa equipe de marketing. A gente dorme e a gente acorda pensando em formas de melhorar a nossa relação com o nosso parceiro. Então tudo isso que eu vou contar para vocês aqui tem um objetivo único de colocar cada um de vocês em primeiro lugar, tá? Está um pouco lenta a transição do slide aqui. Acho que não está funcionando. Foi. E aí é chegada a hora da gente dizer para vocês, e quem não estava aqui no primeiro dia, acho que é muito legal compreender que a gente é uma companhia que é um ecossistema, e a gente vai se posicionar daqui para frente como uma verdadeira plataforma. Quem tiver a oportunidade de também estar na Febrava, que é a nossa próxima feira já em setembro, lá vocês vão ver muito desse conceito presente, contando a nossa história nessas 3 atmosferas, que é a climatização, é o nosso core, é a maneira com que nós nascemos, e hoje a nossa presença de fato ela é liderança, a gente briga ali na cabeceira desse mercado. A energia solar tem tudo a ver, está altamente conectado com o nosso business de climatização, e eu não preciso entrar em detalhes, vocês são super especialistas nisso. E tem um bicho diferente aqui, que quem aqui já conhece a Profis, levanta a mão. Quem já ouviu falar? Olha só, pouca gente, então vai ser massa falar da Profis aqui rapidamente para vocês. A Profis ela vem mesmo para materializar tudo isso que a gente está falando. O passador está devagarzinho. Então, o nosso conceito é mais que uma distribuidora, né? A gente não dá mais para a gente falar da Leveros num conceito simples de compra e venda de produto, entrega de produto.
Hoje a Leveros ela é muito mais que uma distribuidora, e é sobre isso que a gente quer falar e mostrar mesmo, né? Quando a gente fala que a gente quer entregar uma Leveros 3.0, e essa é uma marca que nasceu, né, muito de várias conversas nossas internas, de dizer que é um 3.0, sobretudo pelo ecossistema de climatização solar e Profis tecnologia, mas também para contar uma história, uma trajetória que ela passa por essa evolução tecnológica. Vocês viram no vídeo que a gente viveu de 1978 até 2006, um momento que a Leveros ela era 1.0, ela era analógica, ela era uma relação de confiança, de olho no olho, não é? E foi assim que ela foi construindo os pilares dela, avançando para uma segunda fase, que foi a fase da Leveros digital. Poxa, imagina nos anos de 2007, onde a gente ainda tinha uma baixa penetração de acesso à internet, a gente não falava de 5G, de Wi-Fi, né? Hoje a gente não vive mais desconectado, mas nessa época, colocar a presença da Leveros dentro de um mundo digital foi um desafio muito importante e fundamental, que fez com que a gente fosse pioneiro nesse mundo e nesse movimento digital. E quando a gente vem para 2023 e a gente coloca o símbolo do infinito ali, o símbolo do infinito, o símbolo do exponencial, isso é muito verdade. Todas as companhias e as empresas de alto sucesso são aquelas que fazem aporte tecnológico. Com aporte tecnológico a gente consegue ser exponencial, a gente consegue trazer velocidade de informação, a gente consegue trazer qualidade para o nosso parceiro, e com esse movimento 3.0 a gente pretende materializar o nosso propósito. O propósito da Leveros é uma frase simples e clara, né? É focar e ajudar, assim, absolutamente, com toda a nossa energia, a nossa força, a profissionalização. Então a gente pretende apoiar desde o parceiro altamente estruturado, até o parceiro que está começando o seu negócio, está começando a empreender. A gente quer trazer tecnologia para esse parceiro, e a gente quer entregar para ele muito mais do que uma relação de que você compra um inversor comigo, você compra uma placa comigo, eu te entrego. Não, a gente quer entregar muito mais. A gente quer ser uma empresa focada em plataforma integrada, em ecossistema e com uma gestão colaborativa. Quero dizer aqui, e a gente tem falado muito isso na nossa relação 1 a 1, eu até tive a oportunidade de trocar uma ideia com o Ângelo ali agora, estava ali fora conversando com ele que tem um histórico grande com a Leveros. É uma construção de duas partes, né? Tem parceiros aqui de muita história com a gente, que nos ajudaram com seus feedbacks, e a gente aqui com escuta muito atenta a reformular o nosso modelo de negócio. E esse movimento que a gente está fazendo pretende ser um ecossistema ainda mais colaborativo e participativo junto de vocês. Como é que a gente endereça isso, né? Vou falar rapidamente das nossas 3 divisões. Bom, eu não preciso, né, gastar tanta energia. Climatização vocês conhecem, a gente tem tradição na distribuição de ar-condicionado, de elétrico, de refrigeração. Há 45 anos a gente faz isso com referência, né, ajudando o mercado a ter estabilização tecnológica, ajudando também os nossos fabricantes, né? A Leveros tem uma contribuição muito grande na cadeia de fabricantes e na penetração de marcas aqui no Brasil. O nosso portfólio, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores do mercado, e eu garanto a vocês que quando a gente fala de alta capacidade, olhem para esses equipamentos que estão aqui, né? São modelos de VRF, olha que tamanho daquela condensadora da LG lá, né? Para quem não é do mercado de climatização. Quando a gente fala de alta capacidade, sem sombra de dúvida, nós temos o maior portfólio do mercado para alta capacidade, e trabalhamos com absolutamente todas as marcas, dando penetração a todos os estados do Brasil. Energia fotovoltaica já é o nosso segundo maior assunto dentro da companhia. Hoje também, mais do que simplesmente distribuir, nós somos especialistas em soluções. Por isso que a estratégia da Leveros foi se unir a todo o time na época aqui da SolarSol, que já estava ambientado a esse mercado, para trazer para a gente aqui evolução de conhecimento, evolução tecnológica, e a gente vai para o mercado se posicionando com a marca Leveros, né? Hoje os nossos inversores com a nossa marca, muito mais do que ser um equipamento de altíssima qualidade, é uma mensagem para o mercado do seguinte: a Leveros dá a cara a tapa junto do cliente. Diferentemente de você negociar com qualquer outro, obrigado, Bá. Diferentemente de você negociar com um fornecedor estrangeiro, que muitas vezes você pode ficar ali com problema de pós-venda, e de tudo que eu já investiguei com integradores, o que eu mais escuto é esse receio.
É esse medo de ficar na mão quando o sistema não está gerando lá para o cliente, não é verdade? E aqui a gente coloca a nossa marca dentro e na mão de vocês, nossos integradores, para dar a cara a tapa junto, né? Esse é o nosso grande diferencial quando a gente fala de energia fotovoltaica. Me parece que esse passador não está indo também. Foi. Enfim, várias marcas, vocês são altamente conhecedores aqui do nosso portfólio, não gasto tanta energia aqui, porque a gente vai ter um painel super especial que o Edu trouxe vários convidados e o tema de hoje vai ser mega interessante. E eu falo do nosso filho mais novo com muito orgulho, que é a Profis, né? A Profis é o nosso braço de tecnologia e é ela que visa endereçar esse nosso propósito de ajudar na profissionalização do mercado. Eu convido vocês agora a sacarem o celular, por gentileza, saquem o celular, direcionem aqui nesse QR Code. Esse QR Code vai levar vocês para a sua loja de aplicativo. Pode mirar, eu vou até sair da frente aqui, ó. Por favor. Pode baixar um. Isso. Legal? Todo mundo já conseguiu pegar e direcionar? Vai levar você para sua loja de app, você já baixa ele aí para você, ele é gratuito, tá? OK? Todo mundo já Oi? Legal. Se não, você entra na sua loja de aplicativo e digita Profis também, não tem erro, tá? Se o seu celular não conseguiu capturar porque você está um pouco mais longe, só você entrar na sua loja, você vai digitar Profis, você já vai ver esse logotipo aqui que é uma brincadeira ali, né, de ferramenta, de conexão. É muito legal essa marca e é com muito orgulho que a gente diz o seguinte, para quem não conhece ainda, a Profis ela é uma ferramenta completa de gestão de campo e gratuita que nós estamos entregando para todos os nossos parceiros. Ela que você consegue fazer orçamento, você consegue gerar ordem de serviço, você consegue fazer checklist. Quem aqui tem dificuldade de formar profissional? Levanta a mão aí. Quem tem dificuldade de formar profissional no campo para fazer como você faz? Levanta a mão. Eu tenho vários, não é verdade? Com o app da Profis, o que você faz? Você cria o checklist de todos os serviços que você quer que aquele profissional execute. Cara, você tem que parafusar desse jeito, nananana. Ele fez o processo, ele tira uma foto e anexa no processo daquele cliente, que ele cumpriu aquele processo. No final do serviço, sabe o que você entrega para o seu cliente? Você entrega um book completo da obra dele, com todas as fases, com todo o checklist, a forma com que ele fez. E aí eu pergunto para você, vai subir o nível de satisfação do seu cliente, sim ou não? Seu cliente vai te encarar como um profissional capacitado, com um aporte tecnológico, sim ou não? Mas para você, nós adquirimos participação numa empresa de tecnologia para dar velocidade a isso. Então, checklist é uma coisa, mas vou além. Você consegue cadastrar os seus clientes. Quem hoje aqui vive batucando planilha de Excel aí? Todo mundo, né? Para com isso, joga seus clientes para dentro da nossa base. Você vai ter um CRM completo dentro do aplicativo, para você, inclusive, poder fazer gestão do tempo que ele não entra em contato com você. Sabe o serviço que você fez há 6 meses atrás num cliente que hoje precisa de uma manutenção? O aplicativo avisa você. Ele fala, ó, faz 6 meses que você instalou esse serviço aqui, volta lá e oferece agora uma limpeza, uma manutenção. Mais do que isso, oportunidade de serviço, eu vou falar agora já. Agenda, você consegue criar a sua agenda, a agenda do seu colaborador. Enfim, nós temos manuais de todos os nossos equipamentos dentro do aplicativo. E o Field Service. Na Febrava, nós vamos lançar a nossa funcionalidade, que é o PMOC, que é o serviço de campo. Olha, pede só pede um. Nós vamos lançar a nossa grande funcionalidade, que é o PMOC, onde a gente vai dar a vocês condições de fazer serviço de campo, manutenção do cliente, e mais do que isso, né? Poder ter controle total da sua mão. Todo mundo está vendo esse link aqui chamado Vitrine? Estão vendo isso aqui? Eu vou explicar para vocês o que é a Vitrine. A Vitrine, olha só. Então, eu estou dando para você um aplicativo gratuito para você poder profissionalizar completamente o seu negócio. Tá? A Vitrine é onde o cliente final vai te encontrar.
Dentro do seu aplicativo, você vai colocar sua logomarca, você vai colocar onde você está posicionado do Brasil. Dentro da vitrine, o cliente, quando ele acessar a vitrine Profis, ele vai enxergar todos os parceiros da região real que estão ativos na plataforma. Ele vai conseguir ver a nota de satisfação que você teve do seu último serviço avaliado, porque o cliente final vai te dar uma nota. O cliente vai conseguir abrir todos os certificados que você tem de formação, provando que você é um bom profissional. E eu vou começar a entregar para o cliente final todos os prestadores de serviço do Brasil, desse Brasil afora, os mais qualificados. Os que tiverem com o cadastro completo, os que estiverem atendendo bem os clientes e tendo boas notas. E sabe quanto eu vou cobrar por isso? 0. Porque o que eu quero é gerar valor na nossa cadeia de relacionamento. Tá? Eu não vou me estender muito, porque a gente tem um painel importante aqui hoje. Mas eu queria mesmo que todos vocês baixassem o app, fizessem o seu cadastro. Esse cadastro ele vai ser validado pela equipe da Profis, devolvem para você, e aí você já começa a imputar. Faça um primeiro orçamento. Gente, faça o primeiro orçamento, gere o PDF, encaminhe o PDF para o seu cliente, você vai ver o nível do PDF, do orçamento, o grau de profissionalismo que a ferramenta entrega. Essa ferramenta é só para o pessoal de climatização e solar? Não. Hoje eu tenho pintor usando essa ferramenta. Eu tenho cara de monitoramento e segurança usando essa ferramenta. Sabe por quê? Porque ali dentro eu tenho um marketplace. Só faltou agora vocês fazerem assim, tem cashback, tem moedinha. Então, se você usa a plataforma, eu devolvo cashback para você. Então, por exemplo, só de você gerar hoje a sua primeira ordem de serviço aí, já vai cair umas 30 moedinhas no seu aplicativo. Essa moedinha, sabe o que você faz com ela? Você recompra em produtos dentro da plataforma. A Leveros vende lá dentro. A Leveros vende dentro da Profis. Ela vende ar, ela vende produto solar. E se você compra dentro da Profis, eu devolvo para esse mês, por exemplo, 6% de cashback, de comissão. Certo? E aí isso faz com que você recompre. Eu tenho a Refrigás vendendo lá dentro. Então, olha só. O cara que é do ar-condicionado também. Quem é de solar e ar-condicionado? Tem alguém aqui hoje que trabalha nos dois mundos? Que legal. Então, imagina só. Tu comprou um ar ali dentro, devolveu 6% de cashback, você já consegue comprar cobre, você já consegue comprar gás, tudo aqui da Refrigás. Temos outras empresas lá dentro vendendo ferramenta, e esse marketplace vai se ampliar. E para ele se ampliar e para a gente gerar mais condições, eu preciso que todos os parceiros da Leveros, prioritariamente, usem o aplicativo, abusem do aplicativo, nos deem aqui feedbacks, porque a gente quer construir esse movimento aqui da Leveros 3.0. Super prazer estar aqui com vocês, obrigado, vamos trocar contato, vou estar aí ao longo da manhã, ao longo do dia aqui com vocês, tá bom? Prazer conhecer cada um de vocês, mesmo que eu não consiga apertar a mão de todo mundo, mas eu estou aqui à disposição de vocês para a gente fazer o negócio acontecer, tá bom? Super obrigado, vou chamar o Eduardo aqui agora, uma salva de palmas para vocês, obrigado pela presença, valeu! Obrigado, Augusto. Estão me ouvindo bem, pessoal? Boa tarde. Então, para a gente acelerar aqui o nosso tempo, vou chamar os convidados de hoje. Então, começando pelo Maurício. Pode vir, né? O Maurício, então, com mais aí de 20 anos de experiência no setor elétrico e já há 7 anos atuando na Esfera Energia, né? Que é uma comercializadora parceira nossa. Vai trazer um conteúdo aqui sobre mercado livre de energia. O Rafael, pode vir também. Rafael, então, também engenheiro eletricista, já participou aí de dezenas de projetos, né, de viabilidade de solar, autoprodução, né, dentro do Mercado Livre, cogeração, de todas as formas, e vai falar um pouquinho sobre autoprodução de energia, como gerar energia solar para clientes do Mercado Livre. Então, a gente pode iniciar aqui a palestra com o Maurício, tá? Muito alto. Você pode me sentar aqui? passar um passador aqui, por favor? Bom dia, gente. Tudo bem, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade, tá, Edu, de abrir esse espaço para a Esfera, bater esse papo aqui com vocês. Para nós é bastante importante
conexão que você fez aqui com a Marcele, com o André, que é do nosso time de marketing e de parcerias, né? Agradecer essa oportunidade. É um tema complementar, né, ao que vocês vêm tratando no dia a dia, a parte de refrigeração, a parte de energia solar, e a gente quer trazer uma outra vertente que a gente julga aquilo que vocês estão fazendo hoje, né? Que vocês possam, a partir desse momento, levar uma solução ainda mais completa para os seus clientes, tá? Então, deixa eu ver aqui como que é. Tá? Acho que está um pouco lento. Agora. Legal. Então, pessoal, eu sou Maurício Moraes, eu estou diretor comercial na Esfera Energia. Eu comecei na empresa quando nós éramos 10 pessoas, né, já tem alguns anos que a gente está lá. Ouvi o Augusto falando, né, muita coisa do que ele trouxe conversa demais com a Esfera Energia, né. Somos uma empresa tecnológica, apesar de estar no mercado de energia, mas um dos nossos pilares é a tecnologia. Já estivemos também no Valor 1000 empresas, né, do país. Parabéns a vocês, é um marco bastante importante. Hoje nós temos cerca de 150 colaboradores na empresa, tá? E nos dedicamos, né, a levar a melhor energia para os nossos clientes, de forma simples, de forma ágil, de forma transparente, sobretudo, tá? Então vamos em frente, a ideia é trazer para vocês um pouquinho, já que o Augusto falou de QR Code, tem ali também, fiquem à vontade, tá, de nos conectar aí também, para depois a gente continuar essa conversa, ok? A nossa agenda de hoje, né, a gente falar um pouquinho sobre o mercado livre de energia, trazer um pouquinho do contexto sobre a esfera, trazer um case prático que vai justificar quando eu digo para vocês que nós somos complementares ao que vocês fazem. Por que disso, tá? Trazer um pouco do momento atual do mercado de energia e depois, no final, a gente vai ter um momento para uma parte de dúvidas, esclarecimentos aí também, tá bom? Temos cerca de 30 minutos, né, Edu? Então não vou me estender tanto aqui, vou tentar ser breve. Pode apontar para lá. Para lá? Ah, boa. Então, o mercado livre de energia, acredito que vocês já estão inseridos e, portanto, já conheçam, mas acho que é legal a gente trazer um pouco de contexto para vocês, né? O mercado livre, ele já apesar de não ser de domínio público ainda, um mercado já bastante antigo, né? Ele já tem cerca de 27 anos, né? Ele começou ali no final da década de 90 e ele atendia especificamente empresas com consumo, com geração de energia muito, muito grande. Empresas de eletrointensivos, de transformações de grande matéria-prima, né? A primeira empresa que migrou para o mercado livre foi a Carbon. Então, assim, empresas realmente muito grandes. Veio numa evolução, lá em 2006 teve um novo marco, onde permitiu que empresas com um porte menor também participassem desse mercado, e hoje nós estamos diante de um novo marco a partir de 2024, que a gente vai falar mais adiante. Já existem, né, mais de 30 mil consumidores inseridos neste mercado. Esses mais de 30 mil consumidores, eles já representam quase 40% de toda a energia que é consumida no país. Então, é um mercado já bastante consolidado, né? Qual que é a ideia deste mercado, né? É que ele traga liberdade para que as pessoas, as empresas possam, de fato, contratar aquela energia que ela julga que é melhor para ela. Que ela não fique presa a um único fornecedor, no caso, a distribuidora de energia. Como eu disse, é um mercado consolidado, mas que está em transformação, em crescimento, né? 2024, janeiro, nós teremos a abertura deste mercado para cerca de aproximadamente ali 175 mil empresas. Também passarão a usufruir deste potencial mercado, né? Até então, a gente tem uma regra técnica que empresas que gastam aí a partir de 60, 70 mil já podem ingressar. Agora, com essa nova mudança,
Empresas que gastam R$ 10.000 por mês, aproximadamente, já estão aptas, já têm potencial para estar no Mercado Livre. Então, abre-se um horizonte muito importante para quase 200 mil empresas aqui para este mercado, né? Então, vocês, né, como Leveros, como parceiros Leveros, terão também a possibilidade de levar essa solução da Esfera Energia para os seus clientes. E, de novo, não são concorrenciais com o que vocês já fazem muito bem de energia solar. Então, complementar. Opa, foi 2 vezes. Vou voltar mais um, desculpa. Aqui. O que acontece no Mercado Livre, né? O mercado regulado, né, o tradicional mercado cativo, ele... Não sei se tem um laser point aqui. Tem, não? Não, né? Tem um laser point aqui? Acho que não está. Qual que é? Já foi? Ah, tá. Aqui, acho que não pega, né? Não pega no painel. Bom, a gente tem um mercado regular, popular mercado cativo lá em cima, né? Só para trazer para vocês o que muda de um cenário para o outro, né? Então, no mercado cativo, as empresas que geram energia, que são as usinas, que está ali na etapa inicial do processo, elas entregam a energia toda gerada para a distribuidora. Existem 2 caminhos, né? Aliás, um caminho, que é a transmissão, e um outro, que é a própria energia. Então, ela chega para a distribuidora e a distribuidora entrega para o consumidor. Tá? A distribuidora, por sinal, na conta dela, se vocês observarem, você vai ver lá que tem 2 grandes cobranças. Uma cobrança pelo uso da transmissão e distribuição, que é a popular TUSD, e tem uma outra cobrança que é relativa à energia propriamente consumida. No Mercado Livre, quando a gente muda, a gente continua também entregando 2 cobranças para o consumidor, porém, cada um fazendo especificamente aquilo que lhes compete. A distribuidora, ela será remunerada pelo uso da transmissão e distribuição. A Esfera Energia, neste caso, ela que vai entregar a energia para o consumidor. Então, o consumidor, quando ele migra para o Mercado Livre, a única diferença é que ele passa a receber, ao invés de uma única fatura que ele recebia, cobrando as 2 componentes, né, distribuição e transmissão, da distribuidora ele vai receber a cobrança pelo uso do fio e da Esfera Energia a própria energia, né, que ele consumirá. Qual que é a vantagem disso? Né? Uma série de vantagens que a gente vai ver mais adiante, mas assim, de imediato a gente já enxerga uma redução bastante importante nos custos dele com energia no Mercado Livre. Tá? Por que estar no Mercado Livre com a Esfera, né? Então, contar um pouquinho para vocês, né? A Esfera hoje ela atende a mais de 1.000 unidades que consomem e que também geram energia no país. Tá? Nós somos uma empresa focada em tecnologia e inovação. Desde alguns anos atrás, a gente entendia que a única maneira de nos prepararmos e estarmos aptos para atender essa demanda que vai chegar agora era por meio de tecnologia. Então, assim, a empresa já vem investindo, a gente tem dentro da nossa estrutura um grupo grande focado em tecnologia para atender os nossos clientes. Então, mais um ponto que conversa demais aí com as iniciativas da Leveros. Tá? Vou deixar aquele ali para o final, a referência. Nós somos um time de especialistas, né? Hoje, nós vivemos com esta abertura de mercado, né, um movimento de muitas empresas ingressando nesse nosso mercado. Tá? Principalmente empresas que vêm do setor financeiro, bancários, fundos de investimentos. Só que não basta só você ter dinheiro para trabalhar, para atuar nesse mercado. É importante que você conheça. Né? E a Esfera, desde lá de trás, desde o seu começo, o pilar principal era ser uma empresa especialista no assunto. Então, nós temos em cada uma das áreas estruturantes da empresa pessoas do setor que conhecem muito regramento, procedimentos regulatórios, como o mercado está se comportando frente no mercado livre de energia. Tá? Temos uma outra vertente nossa que olha para a residência, tá? Não é o fórum aqui de Mercado Livre, a gente já está falando de geração distribuída, mas a Esfera tem um braço no estado de Minas Gerais e no interior paulista, na região da CPFL Paulista, que nós atendemos as residências também. Tá?
Então, a gente tem solução para isso, tudo muito simples, através de um aplicativo, a pessoa vai gastar 30 segundos para se tornar um cliente da Esfera. Sem barreira para entrar, sem barreira para sair, tudo muito simples e no final do mês adquirindo ali um percentual de desconto em relação à fatura que ele pagaria estando com a distribuidora, né? Hoje, a Esfera ela lida com grandes grupos e também empresas de menor porte, mas por termos na carteira muitas empresas que consomem muito e que geram muita energia, toda a energia que a Esfera gere hoje corresponde a cerca de 2,5% de toda a energia que é consumida no país. A gente está falando de um país aí que consome cerca de 60, 70 gigas, a Esfera gere aproximadamente 2,49. A gente tem muitas usinas de todas as naturezas, né? Então, quando a gente pensa na geração, a gente tem uma tendência inicial de olhar para o solar, mas temos eólica, temos hidrelétrica, temos todos os tipos de energia dentro da nossa carteira também, tá? E por que eu deixei, né, por último ali como referência? A Esfera, e aí sem demagogia alguma, quando a gente pensa numa empresa referência em gestão de energia, a Esfera é vista assim. Ela é reconhecida pelo mercado como uma empresa referência nesse setor, tá? Então, além de termos os produtos mais adequados para o cliente, vocês também estarão muito bem amparados, estando com a Esfera Energia em todos os aspectos, tá? Nossos clientes, só para justificar um pouco daquele volume de energia, algumas empresas que já acreditam na Esfera essa confiança, né? São empresas que já estão conosco há muito tempo, são empresas que transacionam assim muita energia e, portanto, precisa ter do seu lado alguém muito especialista para cuidar desse seu ativo extremamente precioso e caro, que é, né, o seu capital envolvido na parte de energéticos, tá? E aí, né, a gente pensou o seguinte: o que nós temos de solução simples para que as empresas possam gastar menos com energia, né? Então, a nossa ideia aqui era pensar num produto focado nesse público que passa a ser elegível ao Mercado Livre a partir do ano que vem, né? E um produto que as empresas pudessem ter previsibilidade, né? Então, nós temos um produto que ele é preço fixo. O cliente vai saber quanto que ele vai pagar daqui 2, daqui 5 anos. Não tem surpresas, é um preço fixo. Um produto que o cliente ele tenha total autonomia em trabalhar despreocupado se ele vai consumir mais, se ele vai consumir menos, se ele vai dobrar ou diminuir a produção. Ele tem total flexibilidade, ele paga pelo que ele consumir. Simples assim, tá? Flexibilidade total. Um produto extremamente seguro, porque a gente está falando de um ambiente extremamente consolidado e como uma empresa que realmente vai dar este amparo para vocês. Vocês vão estar, né, participando de ações sustentáveis, né, com a contratação desse produto de migração para o Mercado Livre. Vocês vão ter acesso a práticas de sustentabilidade e, portanto, ampliando as suas ações de ESG, né, de forma simples, como eu disse, né, sem burocracia, tudo muito tecnológico, tá bom? E ainda, além de tudo isso, podendo 35% de economia com os gastos de energia. O que você faz hoje na empresa sem investimento, sem trabalho, sem burocracia, sem preocupação, que você consegue otimizar aí em 35% dos seus gastos? Muito difícil. Principalmente sem investimento. Isso é um ponto bem relevante de Mercado Livre, né? Boa. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que o nosso assunto aqui ele é complementar, né? Complementar ao que vocês têm, e a gente trouxe um case prático efetivamente trazido pelo Edu, de um cliente da Leveros que já está com sistema de geração fotovoltaica em operação. Então, isso que eu estou trazendo é um upside em relação ao que ele já tem hoje, tá? Esse cliente, tá, que nós estudamos, ele, de novo, já tem a instalação fotovoltaica em pleno funcionamento. Nós fizemos uma análise dele que vai desde 24 até 2029, tá? Esse cliente, nas condições atuais que ele opera, ele vai gastar
ainda com a distribuidora, cerca de quase 7 milhões de reais, se nós estivéssemos falando de bandeira vermelha. Porém, vamos falar de um cenário mais conservador, né? No cenário mais conservador, que é a bandeira verde, daqui de 24 até 2029, um cenário um tanto quanto utópico, provavelmente terão bandeiras amarela, vermelha, patamar 1, 2, bandeiras de escassez hídricas e por aí vai, né? Esse cliente, nessas condições conservadoras, ele ainda vai gastar 6 milhões de reais. Migrando para o Mercado Livre, ele passa a gastar menos de 4 milhões de reais, né? Então é por isso que eu falo que é complementar. Ele não vai pedir nada, não vai concorrer nada com a solução que ele já tem lá operando de energia solar e ainda terá a oportunidade de economizar cerca de 35% num cenário bem conservador. Tá? Aqui é só uma demonstração ano a ano, como que seria, né, o saving, a economia que ele teria estando no Mercado Livre. Então, ele passa a economizar 2.152.000, considerando as condições dele atuais. Tá? Isso num cenário extremamente conservador, porque aqui a gente não está fazendo projeção de reajuste tarifário da distribuidora. Com certeza terão vários momentos anuais de reajuste tarifário, onde aquele benefício dele ainda aumentará. Muito provavelmente. Tá? Então, aqui, dizendo para vocês o seguinte, dá para a gente conciliar mercado de geração de energia solar, que é o que vocês já também com a energia do Mercado Livre. Essa é a proposta central e principal desse nosso bate-papo de hoje. A Esfera, junto com a Leveros, poderá levar, né, aos seus clientes que vocês estão no dia a dia captando e buscando aí uma solução complementar, adicional a que vocês já têm. Tá? Isso é real. Aqui é um case prático, não tem nenhum dado estimado, nenhuma conjectura montada aqui para trazer esses números para vocês. Tá? Como eu falei, a gente estando no Mercado Livre, você vai estar lidando com ações de sustentabilidade. A gente sempre traz para os nossos clientes, né, o quanto ele vai deixar de emitir de CO2. Né? Isso aqui, hoje, mais do que nunca, né, sempre esteve em alta e agora ainda mais. Né? Então, é importante que a gente também busque redução, que a gente busque soluções e ainda tenha a possibilidade de implementar soluções de sustentabilidade aí nas suas empresas. Tá? Então, essa empresa, nesse caso, deixaria de emitir tanto de gás carbônico, que corresponde à plantação de tantas árvores, que, por consequência, essa empresa está fazendo a sua parte aí com ações sustentáveis. Tá? Aqui, só para trazer para vocês, né, uma ideia do porquê que dá tanta diferença do Mercado Livre então, em relação ao mercado cativo. Lá em cima, o laser point não funciona, mas lá em cima, a gente pegando a tarifa da distribuidora no horário fora ponta, o valor, né, do megawatt-hora é R$ 269, neste case. O quanto vocês pagariam para a Esfera neste mesmo cenário para o ano de 2024? R$ 159 pelo megawatt-hora. O momento que a gente atravessa agora, ele é assim ímpar. A gente, há muito tempo, a gente não vê um momento favorável para as empresas ingressarem no Mercado Livre, dado a conjuntura de chuva, de reservatórios cheios que nós tivemos e os preços que estão sendo praticados no Mercado Livre neste momento. Tá? Como eu falei, tem que ser simples. Tá? O produto nosso, ele vem com a ideia de ser simples, onde a Esfera cuida de todo o processo da migração para o Mercado Livre. Você só se preocupa em pagar pelo que vai consumir, tá? É bem isso mesmo. Você paga por aquilo que consome, se vai dobrar a produção, não se preocupe, está dentro desse produto que a gente está te ofertando. E você vai receber uma fatura da Esfera por mês. Uma fatura extremamente simples, um espelho de fatura, onde a gente vai trazer para você o quanto você consumiu naquele mês, o quanto você vai deixar de gastar, ou seja, a sua economia, e quanto que você pagaria se você estivesse ainda cativo. E daí, aquele saving lá de 35%. Né? Então,
Tem que ser simples, tem que ser funcional, tem que ser ágil, tem que ser direto ao ponto, sem entrelinhas, sem curvas, sem absolutamente nada. Esse é o produto que a Esfera se propõe, tá? Essa é a ideia, tá? Que a gente possa trazer para vocês um produto onde você, única e exclusivamente, se preocupe em consumir a sua energia, focar no seu negócio, sem ter que ficar fazendo gestão, sem ter que ficar se preocupando com exposições, com riscos de mercado. A Esfera cuida de tudo isso para vocês, tá? E o momento, como eu disse, né, aqui é só para trazer para vocês um pouco da referência de momento que a gente atravessa, tá? Esse primeiro aqui tá clarinho aqui, mas a gente tem aqui um histórico que a gente 2018, nesse caso, 2019, o nível dos reservatórios com energia, né? Então vocês veem que o nível de reservatório mais baixo, ele traz preços de energia mais elevados. À medida que a gente teve esses 2 últimos ciclos aí de muita chuva, de reservatórios com mais de 80% de capacidade de armazenamento nesse momento, os preços de energia despencaram, literalmente, tá? Então, esse é o momento excelente para se contratar energia, tá? Qual é a chance desses preços continuarem caindo? Existe essa possibilidade? Sim, existe essa possibilidade. Qual é a probabilidade de ele cair muito? Muito pequena essa probabilidade. Ele praticamente chegou no seu vale. De agora em diante, se a gente tiver, por exemplo, um próximo período úmido com chuvas aquém daquilo que se espera, os preços começarão a subir. Então, um pouco para baixar e muito para subir os preços. Então, portanto, é um excelente momento para se contratar energia no Mercado Livre, tá? Recapitulando, tá? Então, a nossa proposta é trazer um produto complementar ao que vocês já oferecem para os seus clientes, tá? Onde a economia, neste caso, passou de 35%. Tá? Na bandeira verde, no cenário mais conservador. Um produto que você tenha previsibilidade com os preços, você saiba quanto que você vai pagar nos próximos anos. A gente define o preço na largada, livre de qualquer bandeira tarifária. Mercado Livre não tem bandeira tarifária, tá? A experiência é simples e digital, como eu disse, é uma única fatura que vocês vão receber por mês. A Esfera vai ajudá-los a arcar com os custos de adequação do sistema de medição que a gente precisará fazer na troca dos medidores ou de até uma outra solução que o Rafael vai falar mais adiante, né? Com total flexibilidade de consumo, pague pelo que você consumir, literalmente, tá? Fazemos todo o processo para a empresa, né, para o seu cliente. Então, assim, você não tem que se preocupar com nada, não precisa ter um especialista em energia lá na sua empresa, né? E ainda praticando ações de sustentabilidade. Então, é um produto mais premium que a gente poderia ofertar para os nossos clientes nesse momento, tá? É isso, tá, pessoal? Um pouco do que eu queria trazer para vocês a respeito de Mercado Livre. De novo, a gente quer trazer algo que seja complementar, que vocês possam aumentar, né, na prateleira de produtos que vocês têm para levar para os seus clientes, uma solução complementar à que vocês já têm hoje, tá? E claro, né, gastando muito menos do que vocês, seus clientes, gastam hoje. Então dá para pensar sim em solução de painéis fotovoltaicos mais energia de Mercado Livre. Aqui eu apresentei para vocês um case muito prático, tá bom? Então é isso, tá? Eu acho que volto aqui para o Edu agora, depois não sei se esse é o momento de esclarecimento ou não, mas... Obrigado, Maurício. Pode sentar. Pessoal, a gente vai abrir um pouquinho, algumas perguntas pontuais para não perder o fio da meada. Eu vou fazer algumas aqui para o Maurício. Com relação ao modelo, o pessoal fala um pouquinho de modelo atacadista e varejista, né? Modelo tradicional e varejista, né? Sim. Com essa abertura de mercado, né, para empresas com demanda contratada menor poderem migrar a partir de 2024, o modelo principal é o varejista, né? Qual que é a diferença para o modelo tradicional? A nível de dificuldade, de padronização com a Câmara de Comercialização, de processo, funciona? Legal, bacana, Edu.
O mercado até então ele existe no formato atacadista, que ele existe para atender aquelas empresas com maior demanda, com maior consumo. Para ser um agente CCE, essa empresa ela precisa, né, efetivamente ter um contato direto com a CCE. Ela tem alguns processos, né, por exemplo, abertura de uma conta no Bradesco lá da Trianon Masp, para se tornar um agente. Tem uma série de passo a passo que essa empresa, ao migrar para o Mercado Livre no modelo atacadista, ela precisa cumprir. É uma gestão mais complexa. Tá? O mercado varejista ele surge para atender a esse público que quer gastar menos, com ações de sustentabilidade, porém não deixando de lado a simplicidade. Então, quando você migra para o Mercado Livre no modelo varejista, você não se torna um agente CCE, você fica embaixo de uma comercializadora varejista, que no caso a Esfera os representará junto à Câmara de Comercialização. Tudo de maneira extremamente simples. Então, o mercado varejista, para empresas com demandas inferiores a 500 kW, elas só poderão ingressar no Mercado Livre a partir do ano que vem, neste modelo varejista. Então, essa é a grande diferença. Tá? Beleza, beleza. Acho que ele tem uma pergunta. Vamos fazer umas 2 perguntas para o Maurício e depois a gente passa para o Rafael. Bom dia a todos. Eu sou o Cláudio, lá de Goiânia. Tenho uma empresa lá chamada Tradusol. E a pergunta que eu faço é, eu, como integrador, qual que é a vantagem que eu tenho de fazer essa parceria com a Esfera, no que diz respeito financeiramente falando, e qual que é a facilidade que eu vou entregar para o meu cliente final, que entra no Mercado Livre a partir do ano que vem, que tem aquela conta ali de 10, 15, 20 mil. Sim. Bacana, Cláudio. Eu acho que o que você vai ter com isso, né? É o que a gente está estabelecendo aqui com a Leveros, né? Existe uma parceria entre as nossas empresas, existe um programa de parcerias estabelecido pela Esfera e por esses nossos parceiros, e aí dentro desse programa de parceria há alguns tipos de parceiro. Aqueles que só identificam a oportunidade e trazem, e por isso eles são remunerados. Existem outros parceiros que trazem a oportunidade e conduzem a venda toda até a assinatura do contrato. Ele tem um outro pacote de remuneração. Mas a vantagem do parceiro nosso é levar uma solução complementar para o cliente e ainda ser remunerado por isso também. Tá bom? Eu vou até mudar um pouquinho o roteiro, eu vou fazer um gancho aqui que fala muito com a tua pergunta, e depois a gente vai para o Rafael e a gente faz perguntas no final. Deixa eu só... Tenho mais aquele slide que é só um slide, se puder botar. Eu queria instigar vocês a verem o impacto que isso tem, né, que pode ter, né, a nível de oportunidade no mercado solar. É um outro arquivo, que é só um slide. Aquele arquivo terceiro ali, né? Basicamente, algumas perguntas para o pessoal. Quem aqui trabalha e atende clientes Grupo A? Já atendeu clientes Grupo A? Bastante. Algum cliente de vocês, Grupo A, já questionou sobre a abertura de mercado ano que vem? Já comentou que talvez esteja em dúvida entre não sabe se coloca o solar ou se migra? Não sabe se investe às vezes R$500 mil, R$1 milhão para ter um retorno que a gente sabe que o solar proporciona, ou se faz a migração, tem uma economia sem investimento? Então, vocês entendem a força do Mercado Livre? O quão difícil seria se a gente fosse tratar isso como concorrente, não como algo complementar? Então, isso que eu queria instigar vocês. O slide está chegando, está chegando. Mas, basicamente, é mostrar como é que está estruturado hoje o mercado de energia no Brasil a nível de classes de consumidores, né? A gente tem hoje, vai passar na tela depois, uma base de clientes ali de 90 milhões de consumidores no grupo B, que são o mercado que os integradores mais atuam, né? Onde a GD mais popularizou, né? Esses clientes ainda não estão aptos a migrar. Talvez no futuro, né? Talvez ali a partir de 2026, 2027, existem alguns estudos, né? Então, estou falando desse pessoal aqui, essa base aqui, 90 milhões, cerca de 2 milhões e 900 já possuem GD ou já recebem créditos de uma usina de GD, por exemplo, geração compartilhada, que é um outro modelo que a gente vai conversar também mais para frente, se procurem.
mas mais para cima ali a gente tem consumidores forte. Então a gente tem o pessoal do grupo A, né, quem tem uma subestação, paga a demanda contratada. Quem tinha demanda acima de 500 kW já podia migrar. Desses 39 mil consumidores com demanda acima de 500 kW, 32 mil já migraram. Então, basicamente, só não migrou quem não ficou sabendo. Então, você entende a força disso. Dos 7 mil do cativo, cerca de 1.000 possuem geração distribuída. Ok, são clientes de grande porte, nem todo mundo atua nessa esfera. A parte que abriu agora em 2024, né, são qualquer demanda contratada, até abaixo de 500, né, 30 a 500, são cerca de 180 mil consumidores, metade já tem geração distribuída. Então, você vê também a importância das comercializadoras terem um posicionamento mais aberto para dialogar, né, e fazer parcerias com o setor solar. Ali sobram 70 mil consumidores. Então, um cliente grupo A de vocês, a chance de ele estar avaliando migração do Mercado Livre é muito grande. É muito grande. Então, é isso que a Leveros vem trazer para vocês, uma oportunidade de não perder esse cliente, de trabalhar em conjunto, né? Trazer uma solução de migração. Então, quer fazer o solar? A gente faz. Quer migrar para o Mercado Livre? Parceria com a Esfera a gente consegue fazer. A própria economia do Mercado Livre pode depois subsidiar uma instalação de um sistema solar, né, de autoprodução. E aí eu puxo o gancho para o Rafael, né? Então agora o Rafael vai comentar um pouquinho sobre como de fato fazer essa autoprodução de energia no Mercado Livre. E aí, tudo bem, pessoal? Bom dia. Então, sou o Rafael do Grugem, sou lá de Florianópolis, peguei aquele voozinho de madrugada aí, vim bem cedinho aí, já cheguei 6 horas da manhã e agradeço aí a oportunidade do Eduardo, falando de um assunto tão importante para o setor solar, né? Que a gente já viu a importância, já viu quantas unidades consumidoras, né? O Mercado Livre já está representando quase 40% do consumo de energia do país, e vocês também não podem ficar de fora dessa, né? Então, se você não souber como funciona o Mercado Livre, metade do mercado de energia você vai ficar de fora, você não consegue vender para esse consumidor, né? Então, o objetivo aqui é juntar esses expertises junto com o Maurício aí da Esfera e da empresa do Grugem, que a gente tem mais de 15 anos de experiência no Mercado Livre de Energia. A gente faz a gestão de mais de 70 unidades consumidoras no Mercado Livre, mais ou menos 250 milhões de reais de energia. E a gente auxilia consumidores, geradores e também integradores solares a botarem esses sistemas solares ou sistemas de cogeração, ou seja, também usinas hídricas, em autoprodução no Mercado Livre de Energia. Então, a autoprodução, o sistema elétrico brasileiro, ele começou como autoprodução, né? Então, a primeira usina do Brasil foi para a autoprodução e foi a usina Ribeirão do Inferno, né? Uma usina hidrelétrica para produzir energia para uma usina de diamantes e tinha uma linha de transmissão. Então, o setor elétrico começou com a autoprodução. E a gente verifica que ela teve uma grande expansão desde 2005. Um pouquinho mais? Ah, tá. A gente, desde 2005, né, começou a crescer muito a autoprodução, chegando aí a 44% de aumento ali, de 2011 para 2015, mas depois teve uma parte que estagnou um pouco esse aumento, principalmente pelas condições econômicas do país, né? Em 2019, a parte de geração distribuída começou a crescer muito, né? Então, teve um salto de 19 para 2021 de 440%, e agora a gente está vendo nesses anos agora um crescimento muito grande, principalmente com a alteração da Lei 14.300, todo mundo buscando os pareceres de acesso antiga para ter todos os benefícios do direito adquirido, certo? E segundo a EPE, estima-se aí que tanto a autoprodução quanto a mini microgeração terão um crescimento significativo até 2031. Então, o dado que eu gosto de trazer aqui está todo no Plano Decenal de Expansão de Energia, da EPE, e a gente verifica lá em cima, no gráficozinho lá do canto direito, que haverá uma grande expansão do setor elétrico, né, atingindo 235 gigawatts de potência instalada. E se a gente verificar, 20% disso vai ser através de autoprodução e geração distribuída. Muito diferente do que era feito anteriormente, onde a expansão da geração do Brasil era puramente por geração centralizada. E agora a autoprodução vai ser protagonista também nessa expansão.
Dessa expansão, a gente observa que muitas vezes ela não vai ser reconhecida como geração no sistema. A autoprodução vai ser uma... Muito desses sistemas solares que estão sendo instalados, principalmente os grid zero, que a gente vai falar muito hoje, o pessoal acaba nem informando a ANEEL e muitas vezes nem a distribuidora, então tem um monte de geração que nem está nesse cálculo aqui e nem se sabe que é geração. A distribuidora ou a ONS só vai ver lá que baixou a carga dos clientes, né? Então, essa expansão vai ocorrer, seja pelos grandes consumidores, ou seja por aqueles consumidores de médio porte, que estarão entrando no Mercado Livre, que poderão entrar, e eles têm que decidir, será que eles ficam na GD? Será que eles vão no Mercado Livre? Será que dá para colocar no Mercado Livre uma autoprodução? Né? E aproveitando um gancho, tem 94 mil unidades consumidoras, que são do Grupo A, tem micro ou mini geração distribuída, e será que esses caras podem migrar para o Mercado Livre? Como é que eu faço isso? Alguns deles vão estar com uma geração de 30%, 20%, por que não migrar para economizar na outra parte dos 70%, né? Só que é diferente de micro e mini geração distribuída. Então, as regras de conexão, talvez vocês vão precisar alterar esses sistemas, inclusive vocês conseguem fazer uma venda adicional para o cliente, transformando esse sistema em grid zero para poder migrar nesse novo ambiente de contratação. Então, trago outro dado aqui do plano decenal de expansão de energia, focando principalmente na parte de autoprodução. Então, a gente vai ver que em 2021, a autoprodução em geração distribuída solar representava aí 9 terawatt-hora, que é mais ou menos 9 mil gigawatt-hora de geração. E a expectativa é que tenha uma expansão significativa, que já em 2026 esse número suba para 29 mil gigawatt-hora e em 2031 cerca de 45 mil gigawatt-hora. Ou seja, vai representar muito na geração do Brasil a expansão da autoprodução e geração distribuída solar. Pode falar um pouquinho mais perto agora. Um pouquinho mais perto? Está muito baixo. Agora vai ajustar. Agora deu bom. Projetos do destaque do Grugem foi a UTS EGV Inova, que é um projeto de autoprodução conectado na transmissão de uma petroquímica que comprava vapor, né, produzido com óleo e carvão, e optou por fazer uma própria geração de energia e vapor para o processo industrial através de biomassa, né? E essa biomassa não é qualquer biomassa, ela é feita de cavaco de madeira, mas como resíduo florestal. Então a árvore não é plantada para produzir o cavaco, e se você usa resíduos de serrarias, e também casca de arroz e outros produtos. Mais próximo. Nesse projeto, é um projeto que produz 30 megawatts de energia, né? E ele tem a capacidade de exportar também, ele é localizado em Triunfo, no Rio Grande do Sul, né? E ele tem um excedente de energia que eu posso usar nas unidades de Manaus. Claro que fisicamente a energia não vai para Manaus, mas através do mercado de energia, você consegue esses excedentes e utilizar como uma vantagem lá nas tarifas de distribuição, na redução de encargos. Então você tem várias vantagens de poder jogar isso administrativamente, digamos assim, não é energia física, para as unidades de Manaus. E o Grugem fez parte de toda a parte de estudo de viabilidade, conexão, falar com a ONS, falar com a ANEEL, obter todas as autorizações, e agora também a gente faz a operação dessa usina. Então, quais são as principais diferenças da geração distribuída e da autoprodução de energia? Então, eu gosto sempre de separar os mercados. Então, eu gosto de chamar, né? Claro, autoprodução, pela palavra, dependeria do mercado, né? Mas eu gosto de separar que geração distribuída é mercado cativo e autoprodução de energia a gente trata como mercado livre, né? Umas diferenças principais é a potência. Hoje, com a nova lei, no mercado de geração distribuída, no mercado cativo, só se pode fazer usinas com a nova lei. Antes era 5, agora é até 3 MB. No mercado livre você não tem limite de potência. Qualquer potência para autoprodução pode ser instalada. Outra parte é o balanço de energia. Diferente da geração distribuída, onde o excedente de energia produzida pode ficar como crédito para os meses seguintes, no mercado livre você não tem essa possibilidade. Você tem que usar no mês. Se tiver um excedente, você tem que vender essa energia no mercado. Então ela não fica de crédito para os meses seguintes. Outro ponto bem importante é o acesso à rede. Os procedimentos são um pouco diferentes e na geração distribuída, geralmente, há um compartilhamento de custos. Muitas vezes, quando precisa de uma adequação da rede de distribuição, essa adequação pode ser arcada pela distribuidora ou ela é dividida entre a distribuidora e o consumidor.
Já no Mercado Livre, 100% dos custos de adequação da rede são do consumidor. Então, muitas vezes, os sistemas maiores, sistemas on-grid, podem ter esse problema de um custo de adequação muito alto, o que os projetos. E, além disso, também tem a questão de contratação de demanda, que hoje, com a mudança da Lei 14.300, a contratação de demanda na geração distribuída vai ficar muito similar. Os projetos de geração podem pagar aquela demanda de geração. Vocês já devem ter verificado, o pessoal que está trabalhando com o Grupo A, que ela é muito menor do que a demanda consumo, né? Então, hoje ficou muito similar. Existem alguns modelos de negócio na autoprodução, né? Onde o modelo tradicional é o consumidor fazer o investimento e ele assume todos os riscos de equity, implantação, operação, né? Mas também tem a possibilidade de fazer arrendamento dessa usina, ou seja, um gerador faz o investimento e arrenda, aluga essa usina para o consumidor. Parecido com a parte aí de geração compartilhada também, né? Mas existem os modelos de consórcio e equiparação, onde mesmo grandes centrais geradoras de 30 mega, 100 mega, onde o investidor faz o investimento passar essa energia através de um contrato de PPA, né? Um contrato de compra e venda de energia. Mas é uma operação um pouco mais complexa. Os benefícios da autoprodução de energia no Mercado Livre vão além da energia. Então, você não vai economizar só a energia que você deixa de comprar no Mercado Livre quando você bota um sistema de energia solar. Você vai reduzir o TUSD, né? A parte da distribuição que você vai continuar pagando no Mercado Livre lá para a distribuidora. No último ano, esse TUSD, em média, no Brasil, subiu 30%. Então, a gente olha a linha vermelha aqui, que de 2021 para 2022, ela teve um aumento significativo. E quando você faz um projeto de autoprodução, principalmente o Grid Zero, você elimina todos esses riscos. Esses riscos não existem, porque você vai estar gerando energia dentro da própria casa. Então, pode mudar governo, pode mudar lei, pode acontecer o que for. Podem querer, quando o pessoal fala ali de taxar o sol, não tem taxação, vai estar dentro da tua casa, então você vai eliminar esse risco. E, além disso, você vai eliminar alguns encargos. Dependendo do contrato, né, de energia, que ele pode ter encargos ou não já embutido no preço, né? Caso não tenha, ou você é um consumidor atacadista, você tem alguns encargos no Mercado Livre, que em 2021, ali na crise hídrica, chegou a mais de R$120 o megawatt-hora, você também não vai pagar esses encargos, né? Agora, esses encargos estão aí na faixa de R$20, R$25 o megawatt-hora e você deixa de pagar. Ou seja, além de deixar de comprar energia, você reduz o TUSD e você reduz os encargos. E, além disso, você evita todo o risco de variação desses encargos futuros. Será que o TUSD vai subir acima da inflação? Será que ele vai continuar subindo acima da inflação? Então, você evita todos esses riscos. Uma vantagem de fazer sistemas grid zero, aqueles que você abaixa o seu consumo, né, que a rede acaba não vendo, é trabalhar no próprio Mercado Livre, reduzindo esse consumo e trabalhando a flexibilidade dos contratos. Então, alguns contratos de energia eles vão ter uma flexibilidade muito grande, ou seja, você vai pagar aquilo que você consumiu. Então, você consegue abaixar esse consumo sem ter um excedente de geração que vai precisar vender no mercado ou que vai estar sobrando e que pode trazer prejuízo. Então, esse é um ponto muito importante de entender o mercado, por isso que vocês, integradores solares, quando vão vender uma autoprodução no Mercado Livre de Energia, saber como funciona o contrato de comercialização é muito importante, porque muitas vezes você vai conseguir ajustar isso e baixar o contrato desse consumidor. E, em alguns casos, esse contrato ele pode ter um preço muito elevado. Ele contratou energia, talvez, há 2 anos atrás e está pagando R$300 o megawatt-hora, talvez você pode colocar uma geração solar e baixar o quanto ele usa desse contrato. Ou seja, você vai reduzir muito mais. Você não precisa comparar com o preço que está hoje, por exemplo, de R$120, R$130 o megawatt-hora. E essa modalidade de grid zero, a Leveros já trabalha, estava conversando com o Eduardo, né? A ideia é que se coloque um medidor de energia para conversar com um inversor fotovoltaico para que ele evite a injeção de energia na rede. Ou seja, quando você estiver gerando mais que o seu consumo, ele vai evitar essa injeção, né? Além disso, é necessário colocar um relé de proteção, que a distribuidora vai solicitar. Mas quais são as vantagens? Você não vai precisar fazer adequação de rede, que às vezes é um custo aí que pode representar 30% ou até 10 vezes mais que o valor do sistema, como aconteceu no caso que a gente viu hoje de manhã, né, Eduardo? Então, você não precisa fazer adequação do sistema de medição, não precisa fazer adequação de rede,
você só vai informar a distribuidora, não precisa se cadastrar na CCE e gerar vários outros trabalhos. Então, você vai ter muito benefício fazendo esse sistema na modalidade Grid Zero, que a Leveros já trabalha e já tem esse equipamento para conversar com o inversor e evitar essa injeção. Então, no caso aqui, a gente consegue verificar a curva de carga de um cliente, né? Então, a curva de carga seria a linha azul e a geração solar, por exemplo, seriam as barrinhas aí laranjas, né? Então, se a gente pega um cliente que ele não trabalha de sábado e domingo, eu posso perder muita energia com o Grid Zero, porque ele vai lá e vai cortar a geração daquele cliente no sábado e no domingo. Mas se aquele cliente trabalha no sábado, às vezes é só o domingo, por exemplo, que ele não trabalha, ele já perde menos energia. Então, isso é muito importante, tomar esse cuidado, porque muitas vezes você vai prometer que o teu sistema vai gerar um valor, mas devido ao acionamento do Grid Zero, ele vai gerar menos. Então, é muito importante analisar isso para conseguir entregar o retorno para o cliente. Tá? Então, a gente tem uma planilha que a gente consegue fazer essa análise de curva de carga e ver o quanto da sua geração pode ser perdida pelo sistema Grid Zero, ou, se for um sistema on-grid, o quanto ele vai injetar de energia na rede. Tá? Então, essa é o principal cuidado que tem com sistemas Grid Zero. E um exemplo aqui é do nosso cliente, Schlumberger, é uma das maiores prestadoras de serviço de petróleo do mundo, né? E nessa unidade de Macaé, a gente optou por instalar um sistema solar de 404 kWp. Então, não é um sistema pequeno, é um sistema grande. E para o porte da empresa coube certinho. E a gente conseguiu instalar esse sistema na modalidade Grid Zero, que evitou aí de gastar milhares de reais com a equipação da rede. Então, a gente fez o sistema, informou a distribuidora, conectou e está dando um ótimo resultado para o cliente. E mesmo estando no Mercado Livre, estima-se um payback aí em torno de 4 ou 5 anos. Então, é um payback parecido com o da geração distribuída, né? Mesmo estando no Mercado Livre. Principalmente porque no Rio de Janeiro, ali, a tarifa de uso é bem alta, não sei se tem alguém aí do Rio de Janeiro, mas lá no Rio é bem alta a tarifa de uso, e ele deixa de pagar essa tarifa de uso lá no Mercado Livre. Então, há algumas... De maneira geral, as usinas maiores, as usinas com mais que 5 mega, têm que fazer uma outorga na ANEEL, é um processo um pouco mais complicado, e as usinas menores, em ambiente de autoprodução, elas só precisam fazer um registro. Então, você vai fazer a parte junto da distribuidora, e depois que a usina estiver pronta, você vai lá e faz um registro. É muito mais simplificado o processo. Claro que são várias etapas de conexão, parecer de acesso, o que eu tenho que informar para a distribuidora, né? Mas a gente acaba não entrando agora, isso dá para ficar conversando aí o dia inteiro sobre esse assunto, mas, de maneira geral, sistemas menores que 5 megas são muito mais simples de se conectar. Então, os pontos de atenção que a gente entende para sistemas de autoprodução no Mercado Livre, primeiro é injeção na rede ou corte de geração. Eu vou fazer um sistema on-grid, um sistema off-grid. Como é que eu vou definir isso? Sistemas menores, que às vezes vão custar 500 mil reais, se eu fazer ele on-grid, às vezes eu vou ter custo de conexão, 500 mil reais de custo de conexão, o que pode inviabilizar o projeto. Então, essa decisão tem que ser tomada. Se eu fizer um sistema on-grid, eu posso perder o desconto de energia incentivada quando você contrata energia no Mercado Livre. Daí também é um assunto um pouquinho mais complexo, você ganha alguns descontos lá e você pode perder esse benefício. E toda essa parte de custos de adequação e o próprio sistema de medição e faturamento. E um ponto bem importante, se você for vender para um cliente que já é livre, às vezes a gestora, a comercializadora daquele cliente não tem experiência em colocar esse sistema on-grid lá na operação. Então, ter parceiros, por exemplo, uma comercializadora como a Esfera, que tem conhecimento desse processo de autoprodução é muito importante. Mas em alguns clientes que estão com outras comercializadoras, se você não souber como esse mercado funciona, talvez você pode ter alguns empecilhos, né? Então, você saber como funciona o Mercado Livre é muito importante para você poder vender esse sistema solar para esse consumidor. Então, são vários desafios comerciais. Você vai fazer um estudo de viabilidade no Mercado Livre. Qual é o preço de energia que você coloca lá para fazer o estudo de viabilidade? Ele já fechou essa energia ou ele não fechou? Ele já tem energia contratada? Ele vai contratar? Como é que está o preço? Então, você tem que conhecer o mercado para conseguir fazer um estudo de viabilidade, né? Custos de adequação. Como é que eu cubro isso junto à distribuidora? Contratos existentes. Como é que eu posso usar a flexibilidade? Será que esse contrato do cliente tem flexibilidade? Como é que está o contrato dele? Como você analisa um contrato? Então, isso é muito importante levar em consideração, né?
e todos os riscos e procedimentos de comercialização. E eu acho que o ponto fundamental é como é que eu posso vender o Mercado Livre para ele, mas também agregar um sistema de autoprodução. Talvez ele consiga economizar 35% adicionando o Mercado Livre, mas se eu botar energia solar mais 20% do consumo dele, ele consegue economizar 50% do custo atual. Porque eu estou adicionando um sistema que vai gerar energia e vai ficar dentro de casa. Então, além dele ter ele vai comprar energia no Mercado Livre mais barato. Mas eu não sei como o preço de energia vai estar daqui a 7, 8 anos. Agora você já consegue fechar um contrato com a Esfera, por exemplo, e fechar o preço. Mas daqui a 5, 6 anos, como vai estar esse preço? Com a autoprodução, você evita todos esses riscos. A geração vai ficar dentro de casa, comprou o ativo, pagou o ativo e resolveu. Então, são vários desafios comerciais e como vocês podem também apresentar isso para os consumidores. E para tentar auxiliar todo mundo, então a gente tem muitos pedidos lá no Grugem de ajuda nesse sentido, para saber como funciona o Mercado Livre, quais são os procedimentos de conexão, quais são os riscos, né? A gente elaborou novamente, aí a gente já teve várias versões desse curso, um curso de autoprodução solar no Mercado Livre. Então a gente tem 4 módulos, né? Então quem quiser dar uma olhadinha com um pouquinho mais de detalhe pode apontar o QR Code, né? E o módulo 1 é sobre o Mercado Livre de Energia. Você já vai aprender como fazer um estudo de viabilidade de migração. Claro que os produtos da Esfera também já vão detalhados, mas você vai saber, talvez, como apresentar isso para o consumidor. E depois, no módulo 3, no módulo 4, explicar como funciona a autoprodução, quais são esses procedimentos de conexão e também fazer estratégias de venda, fazer estudos de viabilidade. O que eu posso falar para o cliente? Como é que eu junto o Mercado Livre com a autoprodução? Como é que eu faço essa conta para mostrar isso para o cliente, né? E a ideia também é já ter uma planilha para vocês fazerem a análise daquela curva de carga do grid zero. Quanto eu vou perder com o grid zero se eu colocar no cliente, né? Será que ele trabalha sábado e domingo? Eu pego a curva de carga dele e analiso. Então, aí, pelo convite aí da Leveros, a gente concedeu um desconto especial. Então, podem usar também o cupom Leveros 25%. Vocês vão ter desconto de 25% na inscrição do curso. Mas eu acho que é um assunto muito importante para vocês saberem e não ficarem de fora aí de 50% do consumo da energia do Brasil. Então, vocês podem participar, só que vocês têm que entender como funciona o Mercado Livre e quais são os procedimentos de conexão. Então, pessoal, é isso aí, obrigado. Tem meu WhatsApp, meu e-mail. Então, quem quiser entrar em contato, saber um pouquinho mais sobre autoprodução, está com um projeto lá que estava fazendo, veio no Mercado Livre, precisa de um socorro, também a gente está aí. Tá? Então, obrigado a todos. Obrigado, Rafael. Eu vou fazer uma pergunta para o Rafael, depois para o Maurício e a gente abre para o pessoal. Rafael, eu tenho, volta e meia, um parceiro integrador, me pergunta sobre o Mercado Livre, porque ele entende que no Mercado Livre dá para gerar energia, dá para vender. Eu quero fazer uma usina de 1 mega e vender no Mercado Livre. Clientes perguntam isso, né? Isso hoje, né, considerando os preços atuais, né, o porte dessa instalação, isso faz sentido? Ou para viabilizar uma geração, de fato, no Mercado Livre, está olhando para potências bem maiores? Exatamente, a questão da potência ela é muito importante, né? Quando você fala de venda de energia no Mercado Livre, preço de 120, 130, ou mesmo no cenário anterior, em torno de R$200 megawatt-hora. E na geração distribuída, quando o pessoal faz aqueles projetos para venda, é em torno aí de R$500 megawatt-hora, 600. Então, projetos com escala pequena de 1 mega, R$200 megawatt-hora não vai viabilizar. Então, para a venda de energia no Mercado Livre, a gente tem que falar de projetos aí acima de 30 mega e olhe lá, geralmente o pessoal faz aqueles grandes clusters lá de 4 gigawatts e dividem em vários projetos, né? Então, projetos menores assim, puramente para venda de energia, eu vejo que não faz muito sentido. Mas para autoprodução já o negócio é diferente. Bacana, bacana. Maurício, a questão de contrato, né? Até o Rafael comentou dos integradores poderem atender clientes que já estão no Mercado Livre, né? E às vezes tem um contrato que paga um valor um pouco mais alto. É permitido um cliente migrar de uma comercializadora para outra? Se eu quiser trazer um cliente do Mercado Livre para a Esfera, isso a legislação permite? Como é que funciona? Permite, não há nenhuma restrição em você transferir um contrato de uma comercializadora para outra perante a Câmara de Comercialização. É muito mais um ajuste comercial daquele contrato que você tem para o outro que você vai firmar. Tá? Não tem nenhuma restrição regulatória, técnica para isso. Tá? A questão é financeira. Bacana, bacana. Pessoal, vou abrir para perguntas. Quem vai começar? Muita gente.
Olha, eu posso iniciar um pouquinho falando. O mercado de crédito de carbono ele é um mercado paralelo, né? Ou seja, você consegue utilizar, fazer venda de crédito de carbono em tese da fonte da geração, se ela está no mercado cativo ou livre. Só que para vender crédito de carbono você precisa de escala. Hoje, acho que não sei se a Esfera trabalha com isso, talvez ainda não, mas hoje para você conseguir viabilizar uma usina solar para vender crédito de carbono é acima de 15 mega. Por quê? Você tem muitos custos fixos de auditoria, né? Tem empresas especializadas nisso. Então, hoje, atualmente, ainda não está viável para sistemas menores. Se alguém quiser me corrigir aí. Não, só complementando, a Esfera ela não tem esse produto, né? No entanto, existe um produto de reconhecimento global que é chamado de I-REC, tá? É um selo reconhecido mundialmente e muitas usinas no país já possuem essa certificação. Então, digamos, um cliente seu está no Mercado Livre, ele consegue contratar esses I-RECs correspondente àquele volume de energia que neutralizar a emissão de carbono por conta dessa contratação separada do Mercado Livre, tá? E a Esfera, neste caso, ela viabilizará para você a contratação desses I-REC junto às empresas que estão homologadas. O que mais, pessoal? Opa, bom dia, tudo bem? Para o cliente que ele tem um interesse no zero grid, mas ele tem um certo consumo de energia à noite, eu consigo instalar um banco de baterias para pelo menos de uma noite, antes dele cortar para injeção na rede? Acho que vou passar essa para o Rafael. Essa parte de armazenamento é possível, né? Ainda depende muito de regulação, quando a gente fala de conexão em paralelo com a rede, em sistemas maiores, né? A questão é que atualmente a viabilidade financeira ainda é um pouco dificultada, né? Mas geralmente é utilizado em algumas aplicações como se fosse um no-break, né? Então aquele segurança de fornecimento pode utilizar como se fosse um no-break esse armazenamento de energia. No caso só para uma noite mesmo, porque depois no outro dia já começa tudo de novo. Sim, a vantagem é que daí tu consegue aumentar o teu sistema grid zero, né? Então se você tem uma carga, você ia botar um sistema de 100 kW, como você vai carregar uma bateria, a carga dele vai aumentar. Então talvez você consiga botar um sistema de 200 kW, né? Então nesse momento agora a gente está numa transição realmente do custo da bateria, que isso vai impactar muito e até um pouquinho do que hoje eu quero ver também ali na Intersolar à tarde, que tem sobre armazenamento. O custo de armazenamento ele vem caindo, né? Mas ele ainda é um pouco elevado e para viabilizar esse tipo de projeto, né? Eu acredito que vai levar talvez mais uns 2 anos, assim, uns 2, 3 anos para que a bateria fique realmente competitiva, né? E aí você ter essa opção, né? Bom dia. Maurício, quando você fala, né, da previsibilidade é porque o contrato ele é de período longo, é isso? E sem alteração? Você contratando energia no Mercado Livre, não há nenhuma regulamentação que obrigue você a contratar 1 mês, 1 ano, 5, 10 anos. Não há. Esse é o primeiro ponto. Mas o que é recomendável? Quando você entra para o Mercado Livre, dado que os preços eles são, né, muito voláteis, é interessante, a recomendação da Esfera hoje, se você fosse migrar para o Mercado Livre, é que você não contratasse menos do que 4 anos. E aí, para esses 4 anos, a gente define o preço da energia para 24, o preço da energia para 25 e sucessivamente, entendeu? Então, essa é a razão de você ter a previsibilidade dos custos. Obrigado. Eu acredito, a gente estava conversando, os contratos variam aí de 3 a 6 anos, né? Depende do cliente, depende Perfeito. da estratégia. Essa é a média, tá? Acho que assim, conforme o mercado vai, você vai também ajustando essa previsibilidade de custo. Há momentos que a gente não recomendaria contratação além de 2 anos. Já teve momentos a gente recomendar 5 anos. Então, esse é um pouco dinâmico, mas a média é de 3 até 6 anos, em geral. E agora a ideia é aproveitar os preços baixos para travar o preço aí por um bom período. Né? É por isso que eu falei que eu não recomendaria nada inferior a 4 anos. Até 6 anos, ok. Se você falar, Maurício, quero contratar por 10. Nós já fizemos vários estudos olhando no horizonte mais alongado e a partir do 6º ano, a sensibilidade de variação ela fica muito prejudicada.
Então, assim, você contratar o 7º ano em diante, você pode estar perdendo um custo, está tendo um custo de oportunidade muito grande, porque daqui a 6 anos os preços vão subir, vão baixar, vão subir, vão baixar, e provavelmente você vai perder janelas de oportunidades de contratação, caso você já tenha contratado a muito longo prazo. Um ponto, se eu puder complementar, que é interessante, né? Pelo que eu entendi, aproveitar o momento, né, que o preço da energia está quase na base histórica, né? Firmando um contrato ali de 6 anos, se ele vier a aumentar daqui 3 anos, você está seguro por esse contrato, né? Você tem a correção da inflação, né, mas você firma esse preço de energia. E uma dúvida que eu tenho, assim, depois de 6 anos, vamos supor que o cliente está no momento de renovar o contrato e o preço, os reservatórios estão vazios, o negócio foi para o outro lado. Você entende que ainda assim o Mercado Livre é mais vantajoso que o cativo? Esse é o ponto, tá? A partir do momento, um dos grandes segredos de você entrar no Mercado Livre é você escolher bem o parceiro que vai te conduzir nesse mercado, tá? Esse é um ponto assim fundamental. Por quê? Não é porque você fez uma contratação de 6 anos à frente que você precisa esperar esse contrato terminar para você depois recontratar. Então você precisa ter uma empresa que monitore esses preços diariamente, N cenários de possibilidades, e vá monitorando o comportamento desses preços. Digamos, fechamos um contrato de 6 anos agora, talvez daqui a 2 anos eu te recomende a contratar o 7º ano, entendeu? Justamente para não incorrer nessa situação, para não ser pego de surpresa, porque se a gente recorrer a 2 anos atrás, né, de maio de 2021 até novembro de 2022, dada aquela crise hídrica que a gente teve preços spots, né, que é o preço no mercado no mês a mês, colado no teto, a R$ 580. Uma empresa hoje, estando no Mercado Livre, tendo que pagar esse patamar de preço, ela terá um prejuízo bem grande por conta disso, porque é uma tarifa muito maior do que ela paga hoje no mercado cativo. E acrescentando ainda, a estratégia é muito importante, porque daí quando chegou nesse pico, teve gente que ficou um pouco desesperado, porque o preço está muito alto e não estava contratado para os anos para frente, e fechou o contrato por 3 anos a R$ 300 megawatt-hora. E depois o preço no Vale perdeu uma grande oportunidade. Então essa parte de definir o tempo, quando contratar, também é bem importante, por isso que é importante ter um parceiro adequado para fazer esse monitoramento. Isso. Oi. Maurício, essa questão que você colocou no início da sua palestra sobre as duas contas, tanto da esfera quanto da distribuidora, tem a possibilidade futura de essas contas viabilizar em uma conta só ou não? De todo jeito vai vir essa conta com essa taxa da distribuidora? Sempre vai vir, tá, Cláudio, né? Então, Cláudio, sempre vai vir. Por quê? Qual é o papel principal e fundamental de uma distribuidora de energia? É garantir com que a rede e os fios estejam adequados e funcionando. E, para isso, ela tem uma concessão. E isso ninguém vai conseguir tirar dela enquanto ela estiver nesse prazo de concessão. Depois, se muda a distribuidora, que também terá o mesmo papel. E o papel da comercializadora, neste caso, não é o fio. Então, ele sempre vai pagar para a distribuidora pelo uso do fio. O papel da comercializadora é encontrar qual é o gerador que oferece a melhor condição para levar para você a melhor energia a um custo muito atrativo. Tá? Então, o grande ganho de estar no Mercado Livre é esse, principalmente. Mas não tenho vamos dizer assim, a expectativa de substituir o papel da distribuidora. Então, portanto, teremos duas contas, sim. Até mais alguém com perguntas lá atrás? Bom dia, meu nome é Júlio, sou da Solar Soluções. Maurício, a gente buscou essa informação assim quando soube que ia ter essa informação do Mercado Livre aqui, nesse interesse mesmo de estar buscando uma parceira para estar ofertando aos nossos clientes no Mercado Livre. E a minha visão é o contrário do que foi apresentado, né? Eu quero levar para os meus clientes que já têm IGD, que são grupo A, a opção do Mercado Livre. E aí eu entro numa questão seguinte, acho que a maioria dos integradores aqui buscam uma receita recorrente. Eu acho que foi o grande calcanhar daquele de todo mundo. A Solar Soluções buscou um tempo atrás, nós temos algumas usinas na CPFL Paulista, CPFL Santa Cruz, que nós fazemos a locação delas, para buscar essa receita recorrente. Tendo esse parceiro no Mercado Livre, eu trazendo clientes para a esfera,
existe a possibilidade de existir essa receita recorrente para esse parceiro? Porque aí eu consigo um contrato melhor, eu vou trabalhar para vocês, tentar buscar um valor de venda melhor dessa energia, para em busca dessa receita recorrente. Legal, excelente ponto, tá? A resposta é sim, existe a possibilidade, tá? Dentro do nosso programa de parceria, algumas categorias. Uma delas é uma que oferece a remuneração recorrente, tá? E tem outra delas que a gente faz todo o pagamento antecipado na assinatura do contrato. Então, assim, o seu viés é de longevidade, perenidade. Já tem outras empresas que ele quer dinheiro à vista. Então, a gente tem as duas possibilidades e sim, tá? Você, em um determinado modelo de parceria nossa, você fechou um contrato por 6 anos, você vai ter uma recorrência por um período combinado em contrato. Beleza, pessoal. Ah, uma dúvida que eu tenho. Qual o percentual de clientes que depois de migrarem para o Mercado Livre voltaram atrás? Bom ponto isso também. Cara, a gente não tem nenhum caso, tá? A Esfera ela tem 8 anos, atende a mais de 1.000 clientes. Nós nunca tivemos nenhum caso. Eu sei de pouquíssimas histórias, acho que menos de 5, assim, sabe, de casos que a gente escutou no mercado. O Mercado Livre tem a ver única e exclusivamente com uma situação: má assessoria daquele parceiro. É o cara que te vendeu energia por 3 anos, não te municiou de informações ao longo desses 3 anos e chegou no final do contrato, o preço da energia estava o triplo do que ele tem. E, portanto, ele teria um baita prejuízo de estar no Mercado Livre com aquele preço de energia. A única forma é ele recorrer para o mercado cativo, né? Que é péssimo. E eu acrescentaria que os poucos casos que aconteceram em outro momento de mercado, né? Era um mercado possivelmente lá em 2013, 2014 que teve um aumento de preços, né? E daí o pessoal não tinha feito uma gestão adequada. E hoje é um mercado diferente, ele está abrindo para mais consumidores. Então, o próprio país está incentivando essa questão de migração, copiando os outros países, por exemplo, Inglaterra, Portugal, vários estados dos Estados Unidos. Todo mundo é livre, inclusive o Grupo B, né? Então, a tendência de hoje é que cada vez o Mercado Livre seja o principal de energia e ele sempre vai ser mais vantajoso, e a distribuidora atender somente aquele pessoal que não conseguiu crédito para entrar no Mercado Livre, né? Ser o supridor de última instância. Então, era outro momento de mercado. Hoje, daqui para frente, eu acho que nenhum caso deve acontecer de volta para o mercado cativo. Você mencionou distribuidora, né? Acho que é uma outra dúvida que o pessoal pode ter, porque na parte solar de GD a gente tem relatos aí das concessionárias, às vezes dificultando um pouquinho, às vezes não entendendo algumas regulações, né? Nessa questão de Mercado Livre, né? A primeira coisa que vem na cabeça é, você não compra mais a distribuidora, compra energia de um outro local. As distribuidoras gostam disso, não gostam? Como é que elas reagem em relação a isso? Boa. Isso acontece com frequência, né? As empresas elas falam, poxa, se eu deixar de contratar, vou usar a Enel como exemplo, por acaso, só por estar aqui, né? Eu vou deixar de contratar a energia da Enel e vou para o Mercado Livre. Vou sofrer algum tipo de retaliação com isso? Não, ela não tem instrumentos, recursos regulatórios para que isso aconteça. Zero possibilidade. Ela vai achar ruim por isso? Possivelmente vá, porque vai reduzir a receita dela, mas não é onde ela tem remuneração, né, na receita dela. Ela realmente é remunerada por garantir que a rede esteja funcionando. É para isso que ela ganha dinheiro. A venda da energia é consequência, é obrigação pela regulamentação que existe hoje. Porém, quando ela tem, por exemplo, uma região que ela atende de milhares de clientes, ela é obrigada a contratar energia em leilões promovidos pelo governo a preços previamente definidos. Então, sobre a energia, ela não tem tanta rentabilidade, ela vai perder receita, né? Mas onde ela ganha dinheiro é na parte da transmissão e distribuição. Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos lá, atrás. Tem que ligar, acho que o microfone dele. Agora sim. Maurício, esse cliente que quiser migrar, o contrato demanda pontuar, ele zera isso, não tem mais pontuar, não tem mais nada disso com vocês. E esse cliente que
já tem um gerador lá no entrar o gerador para ele pagar a demanda. Como é que funciona isso? Tá. O contrato, hoje, né, qualquer empresa que está no grupo A, ela tem 2 contratos junto à distribuidora. Um chamado CUSD, contrato de uso do sistema de distribuição, e um segundo contrato que chama CESER, contrato de compra de energia regulada. Quando a gente vai para o Mercado Livre, o termo que a gente utiliza é fazer a denúncia. Termo um pouco estranho, mas esse é o termo dado. A gente vai denunciar o contrato junto à distribuidora de um único contrato que é o CESER. Então, o contrato de demanda dele, que o senhor citou, ele continua vinculado à distribuidora sem nenhuma alteração, tá? E com relação ao gerador, ele estando no Mercado Livre, como o preço da energia não tem diferenciação em nenhuma hora do dia, no preço que eu vendo para você, tá? Se a gente for olhar a regulação, você tem preço hora a hora. Mas o preço que eu vender para a sua empresa, ele vai ter X reais por megawatt-hora, podendo ser consumido nas 24 horas do dia. Então, é uma vantagem danada também você ir para o Mercado Livre. Porque tem empresas que usam geradores, tem empresas que param a sua produção, né, durante o horário de pico, porque a energia é muito mais alta. Então, tem uma série de vantagens de estar no Mercado Livre, tá? E eu queria até, não tem muito a ver com a sua questão, mas aproveitar um ponto que o Rafael trouxe, que é sobre os encargos. Estar no Mercado Livre também tem uma outra envolvida com os encargos do mercado. Existem hoje alguns encargos, que é o encargo de energia de reserva, encargo de segurança sistêmica. Existe um novo encargo que já está estabelecido, que ele entra em vigência em 26, que é o ERCAP, que é o encargo de reserva de capacidade. Quando a gente está propondo para você entregar esse produto, a Esfera está tomando todo esse risco de cobrir todos esses encargos. Hoje, se a gente olhar para o mercado que se oferece como prática, as empresas não oferecem a cobertura desses encargos, e como o Rafael disse, lá em 21, esses encargos chegou a bater mais de R$100 por megawatt-hora. Então, assim, na hora de escolher esse produto, também é muito importante ter atenção a esses detalhes. Porque, às vezes, as empresas têm uma tendência, o preço da energia da Esfera é 100, do concorrente é 90. Mas o que está por trás disso? Tem uma série de coisas que precisa ser avaliado com bastante cuidado. Tá? E é importante na hora que vai vender Mercado Livre, né? Talvez se vocês começarem a vender esse tipo de produto, é saber como isso funciona para comparar propostas. Vai acontecer isso, vai ter uma proposta lá de 120 e a outra está 150, e se você não souber explicar para o consumidor, talvez ele vai escolher a mais barata, né? Porque ele não sabe que aquele 120 não está incluindo todos os encargos. Então também é bem importante entender como isso funciona. Beleza? Próxima pergunta ali. Esses encargos aí, você sabe citar para a gente uma porcentagem disso, né? Esses encargos, eles variam de acordo com o momento, né? Vamos pegar, por exemplo, o encargo de... Oi? Então. O pior cenário foi o que a gente viveu em 2021. Crise hídrica, escassez hídrica. O que acontece nesse momento? Naquele momento, a gente tinha reservatórios com níveis abaixo de 30% a nível nacional. Nesse momento, o operador nacional do sistema, ele fala o seguinte: fecha a torneirinha da usina hidrelétrica e manda ligar a usina de geração térmica, por exemplo, que está lá no norte do país. O custo dessa geração é muitas vezes mais do que o custo tradicional da geração. Isso traz um encargo adicionado de segurança do sistema, de energia de reserva. Então, momentos onde a gente tem crise hídrica é sinônimo de mais encargos. Neste momento agora, né, o Rafael até citou também, a gente tem encargos ao redor de 20 e poucos reais por megawatt-hora. É um nível ok, tá? Mas já tivemos casos de mais de 100 reais. Então, percentualmente, não há como falar, tá? Sinceramente, tá, Marcelino? Depende muito da conjuntura. Mas te dei um espectro de hoje e o que já esteve, né, que varia bastante aí. Vamos lá, próxima pergunta lá, o Felipe. Bom dia, eu sou o Felipe da FC Engenharia lá de Salvador. Eu estou vendo que ela está em capital consumidor que já está no grupo A e quer diminuir o custo de energia dele. Hoje, vocês estão dando uma ideia de contrato aí de 4 a 6 anos, porque o preço de geração hoje está na mínima histórica. Né? Então, esse cara que está comprando energia, vamos pegar, fazer o contrato dele mais longo, porque o cara que está consumindo energia vai ser beneficiado com essa diminuição de custo. Mas minha pergunta é, do outro lado, está
energia. Tem muita gente hoje que, para fazer uma usina dessa de 15 mega, a gente está falando algo aí em torno de 20 a 30 milhões, dependendo da subestação que precisar ser feita, esse cara ele já tem uma possibilidade de investimento gigantesco em várias outras áreas. Basta ele abrir o mercado financeiro que ele vai ter inúmeras possibilidades. Minha pergunta é, hoje, com o preço do material fotovoltaico em baixa, o dólar em baixa, o Brasil falando que vai investir 50 bi em linha de transmissão nos próximos anos, qual o argumento que eu tenho para chegar para o cara que tem dinheiro para investir e falar, olha, se você fizer uma usina solar em tal lugar, a gente vai conseguir livre de energia e você vai ter um rendimento de tanto. Porque para a gente poder comprar energia, vai precisar ter alguém vendendo. Se a gente não alargar a gente que está vendendo energia nos próximos anos, o que vai acontecer é que o mercado de energia livre vai começar a subir, porque todo mundo vai entrar no mercado livre, vai começar a comprar no mercado livre, e daqui a pouco o preço do mercado livre está próximo do mercado cativo, se não tiver mais gente produzindo. Então, minha pergunta é, qual é o argumento que eu tenho para chegar para o cara hoje que tem dinheiro para investir e falar, cara, faz uma usina de solar que você, nos próximos 5, 10 anos, vai ter uma rentabilidade melhor do que colocar em algum outro investimento, por exemplo. Tá. Bom, eu vou separar em dois momentos. Eu vou falar um pouquinho sobre o foco da esfera. De fato, você está correto. O nosso foco é empresas do grupo A que já estão, tá, ou que desejam entrar no mercado livre. E aí o porquê que a gente oferece 4 a 6 anos justamente tem a ver com os preços de contratação. Historicamente, se a gente fizer um recorte e tirar esses 2 últimos anos de preços baixos, os consumidores que migram para o Mercado Livre, eles têm ali 22% a 25% de desconto, tá? Com base nas tarifas históricas. Eu apresentei para vocês um case de 35%. Então, assim, é um save muito expressivo e, portanto, faz sentido eu te oferecer um contrato mais alongado. Aí, do lado do gerador, eu vou dar a minha opinião, tá? Mas acho que é melhor os dois falarem aqui. Hoje, efetivamente, quem tem ativo de geração, dado aos preços que estão sendo praticados no mercado, e a conjuntura de reservatórios cheios é o que mais favorece esses preços baixos, esse cara ele tem uma dificuldade na mão, tá? Muitos projetos a gente tem escutado falar que estão sendo, de certa forma, guardados, aguardando um melhor momento, porque o custo da geração é maior do que ele vai vender agora, tá? Isso pensando em projetos grandes. Em projetos pontuais, de autoprodução, de zero grid aqui, aí acho que entra um outro contexto que eu deixo para os colegas aqui falar. Que é bem esse o ponto, mesmo grandes players como o Engie, etc., estão parando os novos projetos. Talvez está entrando em operação aqueles que eles já venderam e está entrando em operação. Mas aquele que ele tem que fazer lá o greenfield, fazer o projeto, para tentar buscar alguém para vender, não tem como viabilizar, né? De maneira geral, um preço de um projeto solar para vender, que vale a pena desses projetos centralizados, está aí 200, 180, 220 reais megawatt-hora. Como é que vai vender com preço a 120, 130, 150 no varejo, né? Mas quando a gente fala do atacado, aí é em torno de 120, 130. Não tem viabilidade. Então, talvez, para quem quer investir grande, o negócio é esperar, né? Ou ir, por exemplo, comprar um projeto, um parecer de acesso para GD. Né? Aqueles projetos menores ali, de 3, 5 mega, esses valem a pena. E quando você tem o próprio consumo, a autoprodução é totalmente diferente. Porque daí não é só preço de energia, é encargo, é uso, é segurança de fornecimento para a própria empresa. Então, o que hoje está virando muito é autoprodução, mas eu tenho uma planta consumidora, né? Então, isso funciona muito bem. E um modelo que pode ser viável, talvez, é um modelo de aluguel. Eu sou investidor e eu vejo que eu tenho um parceiro meu que quer botar uma geração solar que possa valer a pena. Boto o sistema lá na carga dele e alugo para ele. Claro que é um contrato bem estruturado, que você vai alugar um sistema no telhado da outra empresa, né? Mas é uma possibilidade também. Então, é muito mais autoprodução agora. Geração centralizada, acho que tem que esperar um pouco estabilizar os preços. E também acho que uma reflexão, né? A abertura de mercado ela vem sendo feita gradativamente, né? Então, lá, não vou saber as datas, né? Mas começou ali com empresas acima de 3 megas de demanda, 2,5, 1,5, depois 500, agora abriu. Então, hoje, a gente tem ali cerca, vai saber os números melhores que eu, mas acho que 24 mil megawatts médios naquela pirâmide do topo ali, e essa base que está abrindo é cerca de 9 mil megawatts médios. Então, é uma abertura que não vai, por mais que o número de unidades muito maior, em termos de energia, ela já foi pensada de maneira gradativa para gerar menor perturbação de preços, né? E à medida que vai tendo mais gente consumindo, o preço vai aumentando, né? E o mercado se autorregula.
Mas, com certeza, no momento atual, o projeto de geração no Mercado Livre não está viável, né? A relação é essa mesmo, tá? Hoje a gente tem cerca de 30 e poucas mil empresas que já pertencem ao Mercado Livre, que representa quase 40% de toda a energia consumida no país. Essas outras 100 e poucas mil aí com potencial de migrar vão representar 10% aproximadamente, tá? Que é mais ou menos esses 10 megamédios aí que o Edu falou. Então não dá para esperar também que o preço vá subir muito, né, devido à entrada desses novos consumidores, né? E até porque eles vão entrando de pouquinho em pouquinho, né? Apesar de que já tem notícias desse ano que acho que 5 mil clientes já denunciaram os contratos a nível Brasil, né? 2 mil para entrar em janeiro já. Então, de 70 ali, 180 mil já tem um movimento relevante. Temos mais uma pergunta, a última pergunta, encerramos ali? Vamos lá? Estão escutando? Estamos. Cauê, deve ser engenharia. Eu quero saber em relação a como está a liquidação dos créditos, porque, diferente, né, do VD, você não tem essa liquidação de créditos por 60 meses que você pode utilizar. Todo final de ciclo você tem que ter essa liquidação. Eu quero saber como está isso no Mercado Livre de Energia, se está sobrando realmente muitos créditos, se está tendo que haver essa liquidação, porque você já não levanta esse problema do preço. Eu quero saber se está havendo realmente esse problema da liquidação no final do ciclo. Lá? É diferente, tá? Os dois ambientes, né, geração distribuída, a gente sempre fala em compensação de créditos. No Mercado Livre você não fala em compensação, é compra e venda, tá? Então não há que se falar em compensação em 60 meses. Você contrata para aquele mês específico, tá? E se sobrar o preço, por exemplo, se sobrou energia esse mês, eu gerei mais do que eu consumi, eu tenho que vender no mês. Qual é o preço do mês? Agora está 70, 100, depende se é energia incentivada, nós vamos falar 100. Mas se fosse em novembro de 21, estava 600. É muito bom, só que eu tenho que vender pelo preço do mês. Ou, se eu fosse um investidor, eu já teria vendido no longo prazo por um preço pré-fixado. Mas pensando num consumidor que teve um excedente, eu vou vender essa energia pelo preço do mês. Então eu não fico de crédito para bater no meu consumo. Se mês que vem sobrar e eu precisar faltar, né, e eu precisar comprar, eu vou comprar pelo preço do mês também. Ou eu já vou ter um contrato de longo prazo. Então essas liquidações elas são mês a mês e você vai ter que fazer essa operação mensal. Por isso que é muito importante a concepção do projeto, né? Estruturar ele com um contrato de longo prazo, estruturar uma autoprodução grid zero, olhando já uma previsão também de consumo, caso, né? Não dar o passo maior que a perna, digamos assim. Pessoal, acho que a gente tem mais alguma pergunta, senão a gente encerra. Acho que encerramos então. Beleza? Então, muito obrigado a todos, né? Acho que o Lucas quer comentar um pouquinho. Não, pessoal, só para comentar então, obrigado aí pela presença de vocês, né? Acho que foi muito legal. Essa parte do Mercado Livre tem bastante dúvidas, né? Caso vocês tenham dúvidas depois também, vocês podem entrar em contato com o vendedor de vocês, a gente passa o contato do Eduardo, do pessoal aqui. E só para falar, né, reforçar que a gente vai ter o ônibus saindo daqui a pouquinho lá para o Intersolar, então quem quiser ir junto com a gente, fale ali que os nossos vendedores estão ali fora e podem vir, beleza? Obrigado, pessoal, e amanhã a gente tem mais um dia de Conecta também. A gente vai falar sobre cultura de vendas, estão todos convidados aqui a partir das 9 horas da manhã também, beleza? Valeu, pessoal! Beleza, obrigado.